Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje a gente tem a professora Laís Henriques, que vai apresentar para a gente o trabalho Feminismo e Interatividade no Ensino de Língua Adicional. Queria agradecer a presença da professora Laís aqui hoje, a disponibilidade em compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente. Queria agradecer também a presença de todos que estão aqui. Vou passar a palavra, então, para a professora Laís, sem mais delongas. Professora, seja bem-vinda e obrigada mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, apresentar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi. Eu trouxe duas partes. Eu trouxe uma parte que foi a que eu fiz no meu mestrado, e se conseguir tempo, né, não sei, que eu dei uma atrasadinha, já aproveito para me desculpar com vocês, aconteceram algumas questões aqui não planejadas, enfim. E eu trouxe uma parte do meu trabalho do mestrado e uma parte de algumas atividades que eu fiz esse ano com alguns alunos meus. Eu sou Laís, sou doutoranda na UERJ, estou fazendo linguística com a professora Janaína, orientando, trabalho nas redes municipais do Rio e de Duque de Caxias. E pode passar, por favor, o próximo slide? O título do meu trabalho do mestrado foi Práticas Emancipadoras em Língua Adicional em Ambientes Educacionais Infopobres, Multiletramentos em Contextos de Vulnerabilidade Social. Esse trabalho se deu no município de Duque de Caxias, numa escola que fica num bairro bem periférico da cidade. E pode passar, por favor, o próximo? A motivação desse meu trabalho se deu a partir da necessidade de refletir sobre o papel da mulher na comunidade escolar, por duas questões. Eu percebia que tinha muitas alunas faltosas na escola, alunas adolescentes, que estavam cuidando de alguém, do filho de uma prima, de um irmãozinho, e por conta disso faltavam na escola com muita frequência. E o que mais me chamou a atenção foi uma situação de violência que teve na minha escola entre alunos namorados de 6º e 7º ano, e é uma coisa frequente. Uma aluna frequentemente era agredida pelo namorado na porta da escola, e todo mundo via. Quem socorria essa aluna eram pessoas da direção da escola, funcionários, e um colega meu disse que em conversas, né, numa aula de artes, os alunos falaram que, como ela gostava do menino, aquilo era aceitável, e isso me chocou muito, porque eu pelo menos, né, tinha muito um comprometimento com o currículo, com o que eu tinha que dar de gramática, enfim. E como que uma pessoa consegue aprender, para que uma pessoa, como uma pessoa que está sendo agredida, humilhada na porta da escola todo dia, o que é o verbo to be para essa pessoa? O que é um sujeito? E aquilo me mexeu muito e me trouxe essa necessidade de abordar esse tema nas minhas aulas e trazer o feminismo para as aulas de inglês, que eu costumava ter uma prática bem mais conteudista, né, mais ligada à gramática e tal, e eu escolhi pensar numa aula, não numa aula, numa sequência de aulas que fossem comprometidas com isso, com dar a voz aos alunos e também discutir esse tema entre eles, provocar o debate a respeito. Observação do interesse dos discentes no uso de dispositivos móveis seria uma atividade com celulares, e o interesse em trabalhar o multiletramento, utilizar tecnologia nas aulas de língua inglesa.
O título do meu trabalho fala sobre interatividade. Interatividade é um tema que tem muito a ver com internet, com comunicação, e eu vou citar para vocês mais à frente. Vocês podem passar, por favor, o próximo? O que eu levei aos alunos como feminismo foi o feminismo segundo a Chimamanda Ngozi Adichie, que naquele livro Sejamos Todos Feministas, foi o que eu estava lendo no momento, né, naquela época, e junto com esse livro eu também eu discuti com os alunos o Para Educar Crianças Feministas. Então, para mim, o que é o feminismo? O feminista, aqui ela fala que a feminista odeia homem, odeia sutiã, essa é a versão que as pessoas tinham, né, do que é ser feminista. Não se pinta, não se depila, está sempre zangada, não tem senso de humor, não usa desodorante. Isso é o que um amigo dela, da Chimamanda, disse que seria uma pessoa feminista. E ela procurou no dicionário e disse, e no verbete dizia que era uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. E para a autora, o que ela define como ser feminista, né? Feminista é o homem ou a mulher que diz sim, existe um problema de gênero e ainda hoje temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Então, queria botar em prática alguma ação para trabalhar essa necessidade, né? Pode passar, por favor. E agora sim, a interatividade. Eu uso a interatividade segundo Marco Silva, e ele diz que uma sala de aula que é interativa é um ambiente em que o professor interrompe a tradição do falar e ditar, deixando de identificar-se como contador de histórias, e adota uma postura semelhante à do designer de software interativo. Ele constrói um conjunto de territórios a serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas conexões, permitindo que o aluno também faça por si mesmo. Então, eu queria que os alunos também se sentissem parte daquilo, né? A minha pesquisa é uma pesquisação participante. Então, eu não olho para o meu aluno como um objeto. Ele faz parte da minha pesquisa, ele está lá aprendendo e ensinando junto comigo, né? Então, eu ensino, eu aprendo e eles também. Pode passar o próximo, por favor. E fala, né, nessa parte dos multiletramentos da coautoria, e isso vai aparecer no meu trabalho que eu desenvolvi com eles. Então, quando eu falo na pedagogia dos multiletramentos, ela auxilia a estimular a formação de educandos e educadores como potenciais agentes críticos de mudanças sociais, que era o que eu buscava, mudança social. Mudança nesse paradigma, nesse ponto de vista, né, muito machista, e nos diversos textos em suporte digital. O meu projeto inicialmente era de utilizar celulares nas aulas, mas eu tive uma questão lá na escola estrutural de falta de internet, o Wi-Fi só chegava no pátio, enfim. Então foi tudo meio voltado para o digital, só que depois acabou ficando bem analógico. E por meio da contínua reconstrução de saberes e práticas que nos tornam capazes de atuar em nosso meio. As propostas dessa renovada pedagogia nos convidam para reeditarmos nossas práticas em sala de aula, de modo ético e cada vez mais interativo e agentivo. Então, eu queria que meus alunos, eu imaginei inicialmente de criar uma página no Facebook com interações dos alunos, mas tudo mudou no decorrer da pesquisa, né? E no próximo slide aparece ainda no conceito de multiletramentos, o que são esses multi? Tem o multicontextual, que a gente espera, né, que na pedagogia dos multiletramentos se seja abarcada, né, seja pensada a comunidade, o papel social, as relações interpessoais, as identidades, os assuntos, as questões do sujeito, e também o multimodal, que são as formas de suporte diferentes, o escrito, visual, espacial, tátil, gestual, áudio, oral, ou seja, trazer principalmente a questão do multicontextual,
trazendo essa questão do local, da identidade do pessoal, dos alunos. E então, ainda nessa parte dos multiletramentos na prática, aqui nós temos, eu não vou me alongar muito nessa parte, não, depois eu posso até compartilhar minha apresentação, que eu descrevi aqui um pouquinho para a pedagogia dos multiletramentos, de como que são feitos, né, as etapas, as partes. Nós temos a prática situada, em que você busca, né, a vivência do aluno, né, a instrução explícita, em que você ensina e mostra uma forma de usar aquela linguagem, enfim. O enfoque crítico, que é interpretar o contexto social e cultural, recuar dos sentidos conhecidos e vislumbrá-los criticamente, que era o que eu mais buscava, e na prática transformada, que é a última parte, você provocar, né, uma prática de criação de sentidos, ou seja, você já passou por todas aquelas etapas, você deu espaço para o aluno se colocar, você deu as ferramentas, ensinou, você trabalhou criticamente, então o aluno é convidado, né, para ele mesmo colocar a mão na massa e produzir com essa mudança, né, de perspectiva, enfim. E aí eu já venho para a prática. No próximo slide, por favor, eu trago aqui um exemplo. Eu não trouxe toda a minha pesquisa porque eu achei que ia ficar muito longo, então eu selecionei algumas partes que eu achei mais interessantes. Como a questão era o feminismo, eu não sabia o que os alunos entendiam por feminismo, se eles já tinham ouvido esse termo, se eles dominavam, sabiam o que funciona, como era na mente deles, o que era feminismo, né? Então, nessa prática situada, eu perguntei para eles o que é feminismo e você conhece alguma pessoa que seja feminista, sem explicar nada. Eu falei para eles, olha, essa atividade não vale ponto, eu quero que vocês sejam honestos, pode falar se não souber, não precisa tentar, não está valendo ponto. Então, é só para eu saber o que vocês conhecem desse tema. E os resultados foram bem interessantes, eu fiquei meio assustada no começo, porque tiveram das mais diferentes respostas, né? Então, o objetivo dessa atividade foi identificar os diferentes sentidos de feminismo atribuído pela comunidade escolar e definir o feminismo e citar uma pessoa feminista. Aí, na próxima slide, eu mostro como é que foram as respostas, né? Então, as pessoas que disseram não sei, simplesmente, foi o que mais teve ocorrência. Foram 60 pessoas que disseram que não sabiam que era feminismo. Foi feito com as minhas turmas da escola. Então, muitas pessoas diziam que feminismo era a pessoa que luta, que busca pelos direitos, e isso era o correto, né? O feminismo como uma pessoa feminista. Então, tive 40 ocorrências, foi um resultado bom. Só que, junto com isso, alunos disseram que feminismo era matar mulher, agredir mulher, eles achavam que o feminismo, na verdade, era o feminicídio, né? Tinha uma confusão do termo. Tinha alguns alunos que atribuíam a feminismo você pintar as unhas, fazer o cabelo, isso ia ser feminismo para eles. Alguns alunos, 6, disseram que o feminismo é quando você não gosta dos homens. 6 pessoas disseram que feminismo era algo ruim, que você não pode fazer feminismo com as pessoas. Tinha 5 alunos que disseram que o feminismo era, na verdade, o machismo. Feminismo é você dizer que a mulher tem menor valor, totalmente o inverso. E teve uma pessoa que disse que feminismo é uma doença. Isso foi bem chocante. Essas respostas, né? E então o que acontece? Eu comecei desse ponto de partida, e então eu fui fazendo algumas atividades com eles ao longo das aulas minhas, né? Na próxima slide, eu trago mais uma atividade que eu fiz com eles,
que foi a instrução explícita para educar crianças feministas. Eu não consegui o livro, né, para todo mundo, não teria. Então eu encontrei na internet, como era aula de inglês, eu encontrei na internet um resumo que vinha com cada capítulo desse livro num parágrafo. E peguei esse um parágrafo, coloquei numa folhinha, em inglês mesmo, pedi para eles ficarem em grupos e eles iriam discutir aquele texto. Cada grupo ficaria com um capítulo ao longo, no tempo de uma aula, e eles iriam escrever a opinião deles sobre aquilo. Ah, eu concordo, eu discordo, eu achei bom, achei ruim. E assim, junto com essa atividade, antes, né, dela, eu passei alguns vídeos da Chimamanda, que ela tinha uma, bem próxima daquele momento, ela tinha dado uma entrevista para a revista Marie Claire. Então, ela falava sobre feminismo, e foi muito legal, porque aí, só desse vídeo, vários alunos já ficaram assim, nossa, professora, ela é tão linda, ela é uma mulher negra, que cabelo bonito, que ela é muito elegante, né, muito estilosa. E, a maioria dos meus alunos são negros, negras, né? Principalmente meninas. E elas ficaram assim, foi uma identificação, né? Foi importante esse registro no vídeo também. E aí pode passar, por favor, do próximo slide, já tem o que foi exatamente essa atividade, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma das folhinhas, né? Não vou ler tudo porque é muito grande, vou dar uma resumida. Aqui tem as expressões dos alunos, né? O que cada. Eles poderiam, assim, eu deixei bem livre, eu falei que eles poderiam ou escrever a opinião do grupo, mas se no grupo alguém divergisse, poderia colocar a opinião do grupo e a opinião daquele um aluno que não concordou. Ficou bem a critério deles, em português mesmo. Então, eles liam em inglês, se tivessem dificuldades, eu ajudava com vocabulário, eu também deixei alguns dicionários para eles usarem, e depois eles registravam essas opiniões. E aí, o que mais chamou atenção, quando a Chimamanda fala dos papéis de gênero, ela fala principalmente das brincadeiras, né? Não é para você separar brincadeiras de menino e brincadeiras de meninas. E aí, nisso, um aluno, a primeira resposta que veio foi de um aluno dizendo que, um aluno do 7º ano, que a irmã menor estava brincando de bolinha de gude na rua e uma vizinha adulta a chamou de pira, e ele me falou que é piranha, né? Porque ela estava no meio dos meninos. E depois a minha mãe não deixou ela jogar mais. Então, essa narrativa do menino foi muito forte, né? Então, vários alunos que vieram depois respondendo, né? É porque o que acontece? Eu levei essa folhinha para uma turma. Depois eu levei a mesma folha para outra turma. Então, ficava a resposta do 7º ano, aí depois eu ia para o 8º, e a resposta do 8º eles poderiam ler o que o 7º já tinha escrito, né? Ia se somando as manifestações de cada turma, né? E aí, uma outra aluna diz, depois de ter lido, né? Na minha opinião, a pessoa tem todo o direito de decidir o que ela quer usar, afinal, cada um com seu particular, a pessoa tem um domínio próprio, enfim. E aí, a próxima. E foi muito interessante, porque eles tinham esse olhar assim dos outros, né? Eu tentei fazer eu imaginei primeiro de fazer uma questão assim online. Quando eu vi que eu não ia ter essa possibilidade, foi feito no papel e foi interessante porque eles interagiam com o que já estava escrito pelos colegas de antes, né? No próximo slide, eu trago um exemplo do enfoque crítico, que é com o objetivo de desenvolver autonomia ao selecionar informações relevantes em sites de busca, e a atividade era buscar na internet por biografias de personalidades feministas no Brasil e no mundo, apresentar oralmente a pesquisa para os colegas na língua portuguesa. O que acontece é que, assim, entre a atividade anterior e essa, eu levei para a turma algumas pequenas biografias em inglês
Eu levei de bem diverso, assim, levei de artistas, levei de mulheres trans também, levei várias biografias em inglês e eles liam em grupo e apresentavam para a turma, essa pessoa fez isso, e contavam que era mais interessante. E aí eu pedi para que eles tivessem essa experiência deles pesquisarem, né? Eles, em grupo, escolheriam uma pessoa feminista e apresentariam para a turma. Pode passar o slide, por favor. E aí, eles até fizeram do mesmo jeitinho que eu fiz o cartaz. Eu pegava sempre uma folhinha laranja e colocava o desenho no meio, eles foram fazendo. Então, eles tiveram essa oportunidade deles trazerem alguém que eles se identificavam, que eles gostavam, e trouxeram homens, mulheres, personagens históricas, personagens mais do dia a dia, foi bem legal. E no próximo slide, eu estou correndo demais, tem tempo, como é que eu estou de tempo? Tá tranquilo? Tá ótimo. Aí o próximo foi a prática transformada, revisitando o conceito. Essa daqui já é uma atividade do final, né, do término do trabalho, mas assim, antes dessa, eu mostrei algumas propagandas que tinham indícios de machismo, e eles comentavam em inglês também, né? E aí eu pedi para que eles também pesquisassem na internet e trouxessem, e foi bem interessante, eles foram trazendo muita coisa legal. E aí, para o final, foi essa prática transformada. Eu queria promover a autocrítica, estimular a percepção do progresso baseado no estudo coletivo e reler a primeira atividade, aprimorando o conceito de feminismo e dando exemplos de pessoas feministas. O que acontece? Lá na primeira atividade, antes de eu ensinar qualquer coisa, eu perguntei o que era feminismo e guardei aquele papelzinho. Aí eu colei uma folha de ofício por trás daquele papelzinho e entreguei de volta para eles. Perguntei: vocês acrescentariam alguma coisa? O que mais vocês acham que mudou? E assim foi bem interessante, foi bem rico, porque eu queria que todo mundo conseguisse definir o feminismo perfeitamente. Não foi possível todos, mas assim se inverteu aquele quadro da maioria não saber o que era feminismo, né? A maioria dos alunos conseguiam definir o que era feminismo, um ou outro não conseguiu dar uma definição dentro do que foi falado, enfim, mas foi bem interessante porque eu vi o progresso que eles tiveram, até mesmo de tratar o feminismo nesse viés de raça, num viés interseccional, nesse texto que aparece aí, ele está escrito, eu digitei, está no próximo slide, ele digitado, está melhor de ler, que é o conceito de feminismo, na primeira versão do aluno, pode passar, por favor? É a mesma coisa, só que está digitado, está melhor. Na primeira versão, o menino escreveu que feminismo são as mulheres que brigam pelo seu direito entre os homens. E na releitura, ele disse que a opinião é que as mulheres continuem tendo oportunidades no mercado de trabalho, na sociedade, principalmente a mulher negra, por causa do racismo e da desclassificação no mercado de trabalho. Eu acho que as mulheres têm toda a capacidade de um homem. E, além desse aluno, eu também fiz uma entrevista. O que acontece é que a pandemia chegou no meio desse trabalho, né? Então, eu ia fazer uma entrevista com os alunos, enfim, mas eu tive que fazer online, foram poucos que puderam participar. Mas nessa entrevista online que foi feita, não está aqui no slide, mas uma aluna fala sobre as mulheres negras, quando uma questão de violência acontece entre as mulheres negras, parece que é uma coisa aceitável, e quando é uma mulher branca que sofre violência, aparece na televisão, as pessoas
agem, a polícia aparece, e no caso da vizinha dela, ela não viu acontecer. Então, assim, a gente percebe que esse viés de raça, o viés de social, né, de classe, apareceu entre os alunos, e isso foi muito interessante. Eu não foquei nesse viés interseccional, né, do feminismo. Foi o feminismo da Chimamanda lá do texto, mas assim foi muito rico ver que eles foram além do que eu tinha mostrado para eles, né? E... aqui. E aí, eu trago aqui. Você pode passar o slide, por favor? Não, perdão. Nas atividades em 2025. Tá ótimo. Mesmo? Tá pequenininho. Eu não percebi. Então, nas atividades de 2025, já não tem a ver com o meu mestrado, né? São atividades que eu fiz com as minhas turmas esse ano. E aí, o que que eu estava trabalhando com eles? Estava trabalhando passado, Simple Past, e eu trouxe algumas biografias para eles estudarem. E nessas biografias, eu dava uns trechinhos e tal, fazia algumas perguntas, e eu trouxe um trecho do filme Frida, que tem na Netflix. Eu passei algumas partes, né, principalmente da Frida adolescente e tal, e nós vimos algumas obras de arte dela, e eu queria que os alunos tivessem a possibilidade de se expressar conforme a Frida também. A Frida ela era muito do autorretrato, né, autobiográfica. E na pandemia eu achei uma atividade muito legal, que ela pegava um quadro da Frida, que é... Agora pode passar o slide, que é O que a Água Me Deu, e que ele tem uma banheira com algumas imagens que falam sobre a vida dela. E essa atividade que eu achei na internet, ela não tinha essa parte dos desenhos da água. E eu não encontrei essa atividade em lugar nenhum. Eu não tinha mais os arquivos, procurei, mas não encontrei. Enfim, aí eu fui no Paint mesmo, que eu não tenho muita afinidade com esses editores de imagem e tal. Aí eu apaguei a parte do reflexo da água e entreguei para eles, para que eles fizessem esse mesmo exercício, né, de depois de ler a biografia, depois de ver um trechinho do filme, e aí eles trariam dados sobre a própria vivência deles. Deixei bem livre. E aqui tem um trechinho aqui falando um pouco sobre o quadro, que eu nem vou me alongar muito. E aqui foi no próximo slide, tem o que os alunos trouxeram, né, o que eles colocariam nessa figura, né? Aí eles colocaram ali a OCM, que é a Olimpíada Carioca de Matemática, que alguns alunos receberam medalha e tal, os gostos deles, bandas que eles gostavam. E, enfim, eu acho que é interessante que a gente pense sempre em usar a nossa sala de aula como um espaço para que a gente estude, sim, as gramáticas, os vocabulários, mas que a gente esteja estudando a respeito de uma pessoa que tenha algo interessante para nos acrescentar, né? Sobre o feminismo, eu sou muito suspeita, sempre escolho algum texto que trate dessas pessoas, né? De mulheres importantes, que fizeram, que mudaram, né? A sociedade, enfim. E é bem rico, porque eles costumam ter muita experiência para trazer junto, e eu acho interessante que a gente, por esse viés da interatividade, que a gente dê espaço para o aluno se expressar também, porque é muito. A minha vida escolar
foi muito de decorar, foi muito de saber falar muito bem do outro. E a gente, assim, eu acho que hoje em dia, diante desse boom tão grande de adoecimento, né, de saúde mental mesmo, acho muito importante que a gente dê espaço para que os alunos tenham um momento para que eles se vejam ali como parte do que está sendo estudado, do que está sendo falado, que eles percebam a importância deles mesmos, né, dessa interação, assim, e é muito rico. Eu gosto muito de observar essas interações e esses ganhos, né, que eles trazem. Eu aprendi algumas cantoras que eles vão trazendo, enfim. E na próximo slide tem as referências bibliográficas que eu usei nessa apresentação e finalizei, é isso. Espero que vocês tenham gostado das atividades e fiquem à vontade para me perguntar, para falar, cooperar. Obrigada, Leise. Desculpa, Laís. Eu vou passar a palavra, que já tem mão levantada, mas depois eu também tenho pergunta. Então, vamos Tá lá, Luísa. ótimo. Oi, gente. Então, boa noite. Laís, muito bom o seu trabalho, gostei bastante. E eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que você trabalhou com o 7º ano, né? Foi o tempo inteiro o 7º ano. Como é que foi, assim, a questão dos responsáveis? Quando você falava de feminismo em sala de aula, apresentava para os alunos isso, teve algum feedback dos responsáveis, ou de maneira positiva ou não? Como é que foi? Foi tranquilo, eu até, na reunião de pais, eu levei aqueles termos, né, para que eles assinassem, porque eu uso imagem, né, dos alunos, eu levei, submeti tudo no comitê de ética, e assim, eu acho, na verdade, que o termo feminismo era tão pouco estudado, que talvez eles não soubessem bem do que eu estava falando, sabe? Porque vocês veem como é que os alunos tinham essa, essa ideia assim misturada, né? Eles não, a equivocada mesmo do que era feminismo. Então ninguém se opôs, não. Não tive dificuldade com os responsáveis, eu tive dificuldade com o aluno que foi o que provocou a violência. Ele não gostava dessas aulas, não, ele não queria participar, porque, obviamente, né, não, não ia muito. Mas não foi exatamente sétimo, foi sexto, sétimo, oitavo e nono. Foram todas as minhas turmas. Foram com todas as turmas da escola. Eu apliquei essa pesquisa. Gente, eu vou só fechar a porta aqui um minutinho. Melhorou. Tá ótimo. E não tive grandes dificuldades, as questões mesmo. Teve alguns alunos que de início se participavam e tal, foi muito naquela época das fake news, né? Então, teve um menino específico muito inteligente, que um dos melhores alunos que tinha, mas ele chegou assim no momento falando assim, olha só, a Simone de Beauvoir, na hora de fazer a pesquisa de uma pessoa feminista, ele levou uma pesquisa super estranha, dizendo que a Simone de Beauvoir, na verdade, era uma, uma predadora de mulheres. Olha, uma coisa assim totalmente louca, dessas coisas do Fake news YouTube, mesmo. assim. Oi? De fake news mesmo, que ele vê por aí tudo e vai, o Fake pessoal news coloca. total, total. Mas ele não foi assim, os meninos da turma não foram cooptados, não. Foi essa situação foi isolada, né? Felizmente. Obrigado, obrigado.
pessoal está aberto para perguntas, fiquem à vontade. Quem não puder ligar a câmera, falar, pode escrever no chat que eu repasso para a Laís, tá? Nesse meio tempo que ninguém levantou a mão e ninguém escreveu nada, eu já vou falar um pouquinho assim de toda a reflexão que você me causou. Eu achei muito interessante que você começa a sua apresentação falando sobre o contexto do lugar onde você trabalha, e aí a pergunta que surge para você naquele momento é: o que é o verbo to be nesse contexto? E você encerra a sua apresentação falando que você consegue, no final desse trabalho, abrir um espaço para os sujeitos. Então, você encontra o valor desse verbo to be e desse sujeito, desse I, né, que você usa como o mote para entender o que está acontecendo dentro desse contexto. Então, eu acho que você abre e fecha respondendo, né, a pergunta que você fez lá no início. Eu gostei muito do trabalho iterativo, apesar da falta de estrutura. Achei sensacional, porque, na verdade, é como se fosse um texto na internet com comentários, né? Um artigo na internet em que as pessoas podem reagir, e elas têm ali acesso a outras respostas, a outras reflexões, e interagir e discutir em cima dessas reflexões, não só do texto. Então, isso constrói também esse pensamento crítico nos alunos. Achei muito bacana a ideia. Mais o quê? Sim, agora você já respondeu a pergunta que eu fiquei curiosa, que era qual seria a idade dos alunos, mas aí agora você já falou, do 6º ao 9º ano. Então, algumas respostas, essa pergunta me surgiu por causa das respostas iniciais, né, do que seria o feminismo. Então, quem eram essas pessoas que estavam respondendo dessa forma? Então, muito disso também passa pela faixa etária, pelo contexto social, pela falta de acesso à informação e pela idade. Muito obrigada, eu adorei. Eu acho que o Luiz fez essa pergunta para você, porque eu e ele trabalhamos juntos, dividimos uma série, e, gente, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, para perguntar, tá? Foi por isso mesmo, Joana. E a gente trabalhou o direito das mulheres com 9º ano, no CAP da UERJ. E alguns alunos não receberam bem, e, para além disso, houve denúncia de responsáveis falando que nós estávamos... como é que é? Até esqueci a palavra. Doutrinando, isso. Doutrinando os alunos. Chegaram a divulgar isso nas redes sociais, enfim. Chamaram um deputado de Niterói, que é bolsonarista, e aí foi... Mas a gente só descobriu 3 anos depois, porque olha a importância que essa pessoa tem, né? Enfim. Caramba. Mas essa denúncia, né, no Twitter, a gente descobriu 3 anos depois. Eu falei, nem vale a pena, né, Luiz? Não, deixa para lá. Já foi. Já está todo mundo fora da escola, já. Os alunos já estão se formando, já viraram feministas, esperamos. Tomara, caramba. Foi muito difícil, assim. Eu tive, assim, esse aluno que foi o agressor da menina, teve um momento em que eu falei assim, vamos nos juntar em grupo. Porque eu chegava na sala, ele já falava assim, em grupo, né, professora? Aí eu falava assim, eles já montavam um grupinho, eles já sabiam com que eles queriam ficar e tal. Então, foram várias aulas em sequência, né? E aí esse menino chegou assim, não vou ficar em grupo. Tem que ficar em grupo, a atividade vai ser em grupo, tá bom. Então fica ali no cantinho. Aí ele me xingou do nada. E aí eu mandei ele ir para a direção e tal, me xingou assim no comecinho da aula, nem tinha começado, enfim. E esse aluno nunca mais voltou. Esse menino tinha uma questão assim familiar bem complicada, e visto assim pela atitude dele, né, de agredir a menina na porta da escola, enfim.
E essa foi a situação assim, chocante que houve, né, desse meu trabalho lá, do mestrado. Mas isso também aconteceu, você estava falando, eu estava me lembrando que essa atividade aconteceu em 2020. Então, assim, eu acho que agora já está mais. As pessoas já estão mais saturadas desse assunto, né? Então, assim, naquela época não tinha tanto essa coisa da denúncia, eu acho que realmente eu peguei o começo, né, disso, foi aquele momento, enfim. Helena, você levantou a mão. Helena levantou a mão. Sim. Helena, Então, antes de te passar a palavra, Nath, você ainda está com a mão levantada? Oi, eu tô com problemas técnicos, é isso aí. Sim. Então tá bom. Helena, você fala, depois a Nath, tá certinho. tá. Então, eu queria agradecer também a Laís, né? A gente sabe que vida de professora, de doutoranda, de mãe, não é fácil nessa correria, então eu queria agradecer muito pela disponibilidade. Eu lembrei aqui da Joana comentando essa questão da interatividade, que na época que a Laís, como a gente é do mesmo grupo de pesquisa, né, já tinha visto algumas coisas, então eu lembro que teve uma época, eu acho que a Laís congelou. Você já está ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Tá. Tô ouvindo, Laís, eu, se não me engano, mas eu acho que você fez um trabalho de fazer com papel mesmo, né? Assim, de deles poderem ver, né, o que uma turma escreveu, comentar embaixo do mesmo papel, como se estivesse na tela, né? De um aplicativo, Foi desse né? jeitinho. Então, isso na época também, né, que foi bem comentado, né? Foi muito criativo, né? Para se adaptar ali à realidade, né? Então, foi não sei se na apresentação, como você não mostrou essa imagem, todo mundo conseguiu perceber como a Joana percebeu, né? Porque se eu não tivesse visto lá, acho que eu não perceberia aqui hoje. Por isso que eu tô. Eu podia até ter trazido o papel, não trouxe. Mas foi no papel mesmo. A intenção era que fosse online, né? Como eu vi que eu tentava até no começo, eu fui tentando assim, vamos fazer assim. Se são 5 celulares que têm internet na sala, vamos fazer 5 grupos para que todo mundo tivesse. Mas não ia rolar, porque eles às vezes não tinham dados móveis. Era bem complicado assim essa questão. E os celulares, eu queria usar celular porque eu via os alunos usando o telefone no pátio, usando muito no recreio, e eu ficava assim, gente, que esses alunos ficam no recreio, em vez de conversar, ficam no celular? Porque eles não têm internet em casa, não tinham, né? Então, no pátio da escola tinha internet liberada, a direção que chegou liberou a internet no pátio. Só que quando a gente subia para a sala, a internet não chegava. Então, ia ser muito complicado, assim, fazer qualquer trabalho, né? Hoje em dia a gente roteia tudo, né? Daria para eu fazer um trabalho roteando internet. Não sei, na época, eu não sei se não tinha no meu telefone isso, eu não pensei nisso. Hoje em dia eu poderia ter feito dessa forma, né? Eu fico pensando. Aí eu fui para o papel mesmo, foi a alternativa possível, o inédito viável, né? Que a gente vai improvisando para fazer funcionar. Foi o jeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Eu acho que você falou um pouquinho, talvez, de 2 casos em por alto, mas eu fiquei pensando assim, se teve alguma situação de alguma menina que te procurou, ou de algum estudante em geral, assim, né? A partir dessas reflexões, né, que foram levadas, se você observou assim, um impacto, né, na vida deles, se alguém te procurou para conversar alguma coisa, para te pedir orientação, talvez. Como é que foi esse contato? Engraçado, eu lembro muito que me chamou a atenção foi da direção da escola, a diretora da escola veio falar comigo assim, Laís, você está fazendo um trabalho com eles, né, de feminismo, das mulheres, sim. Eu estava ouvindo 2 alunas do 7º ano conversando que o menininho estava dando em cima de uma menina. Aí a menina falou assim, hein, ele é muito machista, nem tem como, nem impossível, ele é muito machista e tal. E aí a gente já ficou comentando que assim que as aulas estavam espertas, né? Estavam mais atentas
a essa questão do machismo e tal. E foi muito interessante. Eu não percebo, eles não vieram assim me procurar para falar alguma coisa, mas na entrevista que eu fiz com eles, uma aluna minha mencionou a questão dela ser religiosa, né, dela ser de uma religião evangélica e ela se sentir muito mal pela família, pela fala da família, comentando um estupro que tinha acontecido, falando que a menina se vestiu daquele jeito e tal. Então, assim, na verdade, as conversas estavam lá, né? Eles nem sempre me procuraram para falar, mas na entrevista eles falaram a respeito. E foi bem interessante, assim, foi legal. O ruim é que eu não estou mais nessa escola, então eu não tenho mais aquele mesmo contato, né, com os alunos, porque eles estavam sempre por perto, né? Eles, mesmo quando saíam da escola, a gente via e tal. Hoje eu estou numa outra escola, infelizmente. Mas teve essas situações, né? Foi legal, foi interessante ver a prática, né? A vida real teve algum avanço, né? Só para concluir meu comentário, que eu estou lembrando aqui muito da minha experiência esse ano, né? E acho que é muito necessário ainda. Porque ao mesmo tempo que a gente avança assim nas reflexões, no trabalho, nos debates, parece que aumenta, a impressão que eu tenho, pelo menos, uma reação, assim, uma coisa reacionária, sabe? E eu, esse Uhum. ano, por exemplo, eu trabalhei com o 8º ano, que é uma idade assim bem desafiadora, né? Porque eles já não são mais criancinhas, também não são adultos, são naquela coisa desafiadora, né? E essa questão da identidade, né, ela tá ali muitas vezes agressiva. Eu tive uma turma que tinha muitos problemas, né, assim, né, de ver esse menino já começando a agredir meninas, e eu intervinha a todo momento, né, mas uma coisa assim bem difícil, né? Então eu fiquei assim, pensando de várias maneiras, né, como mediar, né? Como mediar essa situação. Acho que a aula de língua também é isso, acho que você traz isso no seu trabalho. Eu acho que a aula de língua, assim como qualquer aula, ela não, né, se a gente for pensar a escola, não pode estar só focada no conteúdo, né? Porque a gente está formando, né, pessoas, a gente está lidando com educação, né? Com educação, e é interessante que dentro desse conteúdo a gente pense também esse lado da formação, né, daqueles jovens. E aí uma coisa que eu observei, por exemplo, mas por enquanto só são impressões minhas, tá? É que parece que tem um movimento assim atual de uma separação muito grande, né, de meninos e meninas. Nessas minhas turmas, por exemplo, eu via que era sempre dividido, meninas de um lado, meninos de outro. E as meninas já debatendo, né, retrucando, né, muitas coisas relacionadas ao Uhum. comportamento dos meninos, e eles ainda naquela atitude infantil e bem machista. Né? Então, eu fiquei assim, bem chocada, né, de vivenciar muito isso, né, esse ano, e fiquei pensando como lidar com isso, né, no dia a dia, né, um desafio. Tá bom? Vou passar a palavra para a Natália agora. Obrigada, Laís. Nada, você falando, eu lembrei daquela série Adolescência, que mostra que realmente essa situação tá se agravando, né? Essa inflando, né? Esse machismo, assim. Eu nem estou usando. Som. Jo, Pode fazer é, a pergunta. tá. Minha pergunta estava relacionada ao seu comentário do início, Laís, que era sobre a situação do aluno. Acho que vocês contemplaram, que era muito do aluno que agredia a outro estudante, né? E como lidar com isso. Acho que vocês contemplaram. A minha questão é que alguém falou que teve uma pergunta no chat. Eu tô com a internet meio ruim e saí algumas vezes. Alguém consegue ler? Consigo. Eu só queria agradecer também, Laís, aproveitando a minha pergunta, você já contemplou, e junto com o comentário da Helena agora no final, mas eu acho que é essencial a gente falar sobre isso na escola. Esse ano, eu tive um aluno do 9º ano, não é uma questão de agressividade, mas é uma questão de corpo alheio também. Então, um aluno que fica senta do lado de qualquer menina e fica passando a mão, tipo, no lábio. De qualquer menina. Uma coisa
E aí você fica assim, qual é o processo para isso acontecer? Ele fica assim, como se estivesse cutucando o lábio da menina que está ao lado dele. E são várias. E aí nenhuma delas reclama nesse processo. Então isso foi me causando uma angústia do tipo, qual é o Angústia, né? processo para permitir esse toque assim, Normalizar, né? durante uma aula, fora de contexto, 7 da manhã minha aula com eles, sabe? Tipo, então, é muito complexo. E aí eu fui aos pouquinhos conversando com eles. Eu já conhecia essa turma, ele não tinha essa prática no 7º ano, agora no ano que eu percebi. Enfim, então, tentando investigar, mas ainda não consegui, pelo menos as meninas conseguem minimamente falar sobre agora, tipo, não quero, não conseguiram fazer esse processo mas Verbalizar. demorou, levaram muitas conversas para entender. No caso dele, eu ainda não entendi completamente, porque tem uma questão também de maturidade, ele fica expondo o dedo assim do lado, então é uma coisa complexa. Mas são questões que acontecem. Falar sobre o corpo, sobre seus desejos, Permissão, né? isso. Conseguir entender que você tem agência sobre o seu corpo, você tem. Você pode dizer não num processo de coletividade, porque às vezes tem até um medo de não ser legal, de não, sei lá, de quebrar uma relação ali naquele grupo, né? Então, principalmente por construções estruturais. Então, acho que tem que falar, a gente tem que encontrar as formas de falar sobre. Então, é essencial essa pesquisa. Assim, muito obrigada. Ai, que bom. E aquilo, às vezes a gente fica com uma expectativa de resolver uma situação, né? Às vezes você não vai conseguir numa aula parar com a cutucação do dedo na boca da menina, mas você vai fazer alguém pensar nessa situação, né? Então, assim, eu também, na minha pesquisa, foi uma inquietação que eu tive. Eu queria, se eu achava que eles iam ler, eles iam comentar, debater, todo mundo ia saber o que era feminismo e tal. E quando eu peguei aquela folhinha com as respostas embaixo, que eu vi que um monte de gente, não sei, não sei, não sei, continuava dizendo que não sabia o que era feminismo, ou definia errado, foi uma decepção tão grande, eu fiquei tão chateada. E aí a minha orientadora, eu até falei com ela, Janaína, nem vou botar isso na minha pesquisa, vou largar isso para lá, porque, poxa, não consegui, tipo assim, fracasso, né? Não conseguia. Aí ela me falou assim, não, Laís, isso é muito importante. Vê, estuda, debruça em cima disso, que isso é importante também. E aí eu fui ver que, assim, se antes tinha sei lá, 70% das pessoas não conseguiam definir o que era feminismo, se inverteu. 70% conseguia definir, 30% não. Eu não tive o 100%, que era o que eu queria. Mas às vezes a gente foca muito no negativo, né? Mas a gente não percebe aquele resultado invisível, né? Mas que está ali, que serviu, que influenciou, que fez a pessoa crescer um pouquinho, né? Então, acho que você está tentando e pensando no que fazer já é um caminho que você já saiu do, do ignorar aquilo, tal, né? Ou então fazer o de sempre, chamar uma atenção, enfim, você está no caminho. Então, isso já é um ponto positivo. Parabéns para nós. Nós que estamos na sala de aula, cada dia é uma novidade, né? Diferente. É muito complicado. Mas a gente vai seguindo. Sim. E acho que esse trabalho do levar a teoria também influencia para alguns, tem isso, não vai. Muitas vezes, naquele momento, naquele ponto de desenvolvimento de maturidade, todos vão pegar, mas alguns vão pegar, então, e outros vão, em outro momento, pegar, pensar, eu já ouvi falar sobre isso, já tem ali
uma ampliação de repertório, né? Então, acho que isso Sim, é muito importante. com certeza. É o caminho, eu acho. Bom, tem uma pergunta que foi feita aqui no chat pela Isabela Costa. Ela disse: essas atividades aconteceram como um projeto em um horário fora da grade formal, e qual foi a duração total? Foi dentro das aulas, não foi fora do horário, não. Foi durante as minhas aulas de inglês. Então, essa questão de quantas aulas foram 10 atividades. Eu não me lembro, não me recordo exatamente. Já faz um tempo, foi 2020. Eu acho que foram 7 atividades que eu planejei, só que o que acontecia? Eu não conseguia entrar em todas as turmas em sequência, né? Teve algumas situações assim de uma turma não estar comigo em alguma semana, por um feriado, alguma coisa assim, eu ia seguindo as atividades, né? Principalmente, o que eu me foquei muito foi nas atividades do texto da Chimamanda, todo mundo participou daquela. E aí vieram as atividades de pesquisa que foram uma avaliação, né? E que aquilo foi tomado como uma nota deles. Pesquisar e apresentar a pesquisa da pessoa feminista. E eu já me perdi na pergunta. Quantas foram as atividades, né? Foram 7, mas é aquilo, não teve a mesma sequência. Teve algumas turmas que alguma atividade não foi feita e que outra foi feita. Mas, assim, eu procurei fazer várias atividades, assim, as que foram de pesquisa, eu pontuei, né? Eu dei uma notinha lá para eles desse trabalho, e aí eles também fizeram todas essas atividades das pesquisas, né? Perfeito, obrigada, Laís. Agora a Ah, Miriam também levantou a mão. Miriam, por favor. Oi, boa tarde. Primeira coisa, parabenizar, né, a Laís e também as colegas que falaram que, né, relataram ter trazido esse tema, ter conseguido abordar isso em sala de aula, principalmente sala de aula de língua estrangeira, que muitas vezes a gente acha que não é nosso papel, né. Fiquei feliz também de entrar e ver colegas homens aqui, porque o que me parece, e foi comentado até, né, agora há pouco, que esse assunto já se esgotou, mas me parece que é um assunto que está caminhando só para um lado. Quando eu vejo os debates, seja na internet, ou seja com as minhas alunas, parece que cada vez mais as meninas, ou até as mulheres, né, estão mais recursadas e estão mais dispostas a falar sobre isso, e os meninos não, né? Então, assim, me surpreendeu positivamente no seu trabalho ver eles participando, né, apresentando assim, né, e mudando até, né, achei que foi muito bonita essa parte de o que foi a primeira versão que eles achavam antes e no final o que eles acharam, achei bastante inspirador, assim, inclusive inspirador nesse sentido, assim, de a gente tem que continuar tentando mudar essa imagem, principalmente para os meninos, eu acho, porque fica aparecendo, principalmente nesses anos, assim, 6º, 7º ano, fica aparecendo um grande meninos contra meninas, né? Não parece que é algo para construir e chegar junto. E eu confesso que muitas vezes eu também fico um pouco nessa preguiça de o que vai vir de reação, né? Então, eu gostei bastante de como você fez isso em interséries, que eu acho que mais à frente talvez eles não sejam tão reativos, mas isso não quer dizer que eles não continuem pensando algumas coisas, eles só não falam, né? Então, ou respondem o que a gente quer ouvir, e a gente continua escutando das alunas comentários e coisas, né, depreciativas, então, e é isso, eu vejo muito presente, assim, eu acho que é uma geração que tem esse discurso de ódio, não todos os alunos, obviamente, mas assim, a gente vê isso presente, né? A gente vê que isso ainda é uma questão latente, e é isso, os números falam, né? A gente vive num país com taxas altíssimas de feminicídio,
episódios de violência contra a mulher, então eu acho que realmente é inspirador estar aqui e falar sobre isso, porque a gente não pode se furtar desse debate, né? E parece que isso não cabe em nenhum lugar da grade horária. Então, que bom que, enquanto professores, né, de línguas estrangeiras, a gente tem essa liberdade de assunto, né? Era isso. É muito importante. Eu estava lembrando, enquanto você estava falando, de uma situação que eu não narrei. A gente estava conversando dias, em todas as minhas aulas, falando sobre feminismo, sobre texto e tal. E aí, um dia, um menino fez que ia bater numa menina na minha aula. Aí eu chamei do lado de fora e falei assim, eu não acredito que você está fazendo isso na minha aula, depois de tudo que a gente conversou com uma menina. Aí a menina começou a chorar, 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 chorar. Professora, meu padrasto bate na minha mãe. E ele me abraçou, foi uma coisa assim, foi muito significativo, assim, foi muito, muito, assim, na minha carreira, assim, foi o que mais me tocou, assim. E aí, no final do trabalho, eu lembro que ele falou assim um dia, professora, eu bem sou feminista. E tal. Ai, que legal. E tal, foi muito bonitinho, assim, ver essa mudança. Não sei como ele está no momento, se ele conseguiu romper esse ciclo, né? Porque, assim, ele estava vendo muito, né? E aquilo machucava ele, porque ele se debulhando em lágrimas, ele chorava e tal, nesse momento, né, que ele falou comigo. Até teve um colega de matemática que falou assim, nossa, Laís, que importante isso, tal, que ele presenciou, né, a situação, pagando esporro no corredor, como assim? Falando alto, e aí depois ele viu a cena final, né? Mas é muito rico. E assim, eu não pensei muito no que eu teria de resposta, assim, sinceramente. Não sei se foi por ingenuidade, sei lá. Eu não, eu fiquei tão, assim, chocada com a situação da menina que isso me deu uma motivação para ir em frente, né? E assim, foram as duas situações que aconteceram, né? Foi do menino que me xingou, né, do nada, e esse menino que aconteceu a situação. Muito potente, muito importante, mas eu não sei, assim, como eu falei, infelizmente não estou nesse pessoal aí, não estou mais nessa área. Queria ter um contato novamente para ver como que isso se desenrolou, né, com o passar dos anos. É isso, felizmente. Tem É, então, você falando aqui, eu lembrei de uma situação durante a minha pesquisa também, porque como você, eu também fiz uma intervenção, né, pedagógica, orientada por uma teoria, né, que no caso era para trabalhar um pouco a questão da desconstrução, né, de representações estereotipadas, e aí eu lembro que em algum momento eu tive essa sensação também, que tem a ver com o que a Miri acabou de falar, né, que às vezes dá um desânimo, de a gente ver até que ponto isso está valendo a pena, até que ponto, né, eles estão refletindo, né, será que eles estão falando só para agradar a gente, será que não? E aí, no final, depois que Aí eu fiz entrevistas também, né? Eu acho que entrevista é um momento muito diferente, importante. né? Que aí a gente conversa, mas, assim, uma coisa mais... normalmente entrevista, né? Eu fiz entrevistas individuais, então eu acho que as pessoas, né? Apesar de ter o gravador ali, que a gente intimida um pouquinho, eu acho que também, às vezes, fica uma coisa ali que a gente consegue aprofundar mais, né? Que a gente consegue aprofundar mais do que num questionário, numa atividade em grupo, né? Apesar de acreditar que todas essas etapas fazem parte, né? Acho que o questionário, para você fazer um levantamento, o trabalho em grupo, porque eles compartilham, né? Eu acho que isso é importante também na idade. Mas eu acho que a entrevista você consegue aprofundar um pouquinho mais, né? Ver um pouco mais do processo.
E uma coisa que eu entendi, assim, no final, que eu acho que é interessante para a gente, que tem essa coisa assim, eu quero trazer transformação social, né? Eu quero ser o professor que vai trabalhar com outras questões, além da língua e tal, é de entender também que esse processo, ele é de negociação o tempo inteiro. Ele exige, assim, uma negociação o tempo inteiro. Então, assim, tinha hora que eles ficavam oscilando, eu percebia que eles oscilavam, né? Tinha horas que eles faziam reflexões interessantes e tinha momentos que eles pareciam que retrocediam, né? Repetiam, assim, coisas, né, complicadas, violentas. Então, era uma coisa de negociação que, de alguma forma, exige da gente também muita energia, né? E é uma coisa cansativa. Aí, levando isso para terapia, minha psicóloga, que também é professora, falava muito, né, Helena? Educar dá muito trabalho. Educar é isso, dá trabalho. Você fala hoje, mas tem que repetir, depois tem que chamar para conversa individual, tem hora que você tem que fazer uma Exatamente. intervenção em grupo, né? Então, são vários momentos que a gente precisa buscar para tentar manter essa negociação, né? Mas, de algum modo, eu acho que tem uma reflexão deles e da gente também, né? Porque a gente também vai refletir a partir dessa interação, né? E vai sendo uma troca negociada mesmo, né? Então, acho que é importante a Vai gente também mudando ter. aos alunos e a nós também, né? É, A gente vai aprendendo e esse cansaço, né? Eu também, eu sei como é que é. Acho que a gente tem que passar por ali mesmo, né? Não tem como não passar por esse lugar, né? E é isso, faz parte. Eles querem um momento fazer uma graça, né? É complicado. Estava lembrando de você falando aí, eu fiz uma atividade com eles sobre a aldeia Maracanã, sobre os povos originários, nono ano. Nono ano. E foi muito rico, foi muito interessante, eles ficaram chocados com a quantidade de línguas, o plurilinguismo, enfim. Aí tem uma aluna lá que ela fala que ela é descendente, né, do povo, ela fala tudinho, eu já esqueci qual é. Aí ela é muito consciente, ela vai com os colares, é muito legal. E aí de vez em quando tem alguém zoando ela e eles fazem na minha aula, eu fico com uma raiva, mas não tem jeito, né, faz parte da adolescência, né, adolescente fica testando a gente mesmo. E é aquilo, mesmo que eles façam algumas coisas assim que nos desagradem, que testa a nossa paciência às vezes, não quer dizer que eles não aprenderam com o que viram antes, né? É aquele momento de fazer uma graça com o colega, né? Faz parte. Não tem como fugir disso. e, gente, prometo o último comentário, desculpa. Ainda tem um aspecto psicológico, né? Que a gente, assim, não tem uma formação tão ampla para levar em conta, mas eu lembrei agora de uma situação de um menino que me desafiava muito no oitavo ano, e que era um menino muito violento, que reproduzia um pouco do que ele tinha em casa. Só que a Uhum. escola estava produzindo várias reflexões, né? Porque a gente via na fala dele, mas ao mesmo tempo tinha hora que ele não queria admitir aquilo que estava sendo falado, porque eu acho que aquilo fazia parte dele. Então a primeira reação era ter raiva. E teve um momento na minha aula que Uhum. ele falou assim, que eu fiz uma pergunta para reflexão, já não lembro nem mais o tema, mas acho que era alguma coisa relacionada a machismo, assim, e ele era um menino assim, ele é um menino assim impulsivo, então ele falava muito o que pensava. Até interessante porque ele era honesto, né? Então a gente sabia exatamente o que ele estava pensando. E aí ele falou assim: eu acho que Transparente. não tem solução. Não tem solução. É uma questão estrutural, não vai mudar mesmo. E Tá aí, perdendo tempo aqui. na hora, eu fiquei morrendo de raiva, né? Fiquei morrendo de raiva, né? Para ele falar que é estrutural, eu entendi que já houve um debate sobre, né, o Sim, assunto, né? Porque não é assim, vocabulário também, né, vou tão instruir, porque popularizado teve como na instrução idade dele, explícita aí. né? E aí ele, depois eu fiquei pensando, no fundo, eu acho que isso incomodou, porque eu acho que ele se viu na Uhum. situação, né, que a gente falava de situação de violência na escola, e ele é um menino que reproduzia essas violências. Violento. E aí eu acho que ele se viu e ele e aí se ele, Não tem né, jeito. contestasse, ele estaria contestando a ele mesmo, né? Então naquele momento a reação Aham. dele foi essa. Mas depois eu fico pensando, será que não tocou também, né? Porque ali foi uma certa exposição, né? Né? Então, Sim. Toca na ferida, né? Então,
É, a primeira Faz reação, parte. né? Incomoda. Aham, sim, total. É, desculpa, gente, tem uma pergunta aqui do Dia. Como você escreveu, Dia? Estou supondo que eu vou ler, tá? Como seus alunos tinham pouco conhecimento sobre questões de gênero e feminismo, quando você trouxe a biografia de uma mulher trans, isso gerou alguma resposta adversa em sala? Ou não tiveram problemas? Olha, de início, o que que acontece? Foi um texto que vinha com essa informação, não era o foco de ser uma mulher trans, falava do ativismo e tal, e tinha se dado uma mulher trans. Então, teve grupo que eu acho que até passou batido, que eles não ligaram muito, mas teve alguns grupos, foram, como eu falei, né, foram várias turmas, teve turma que quis rir, que quis, gente, professora, é uma mulher ou é um homem? Eu falei, o que está escrito aí? Uma mulher trans. Aí eles ficaram assim, mas é mulher ou homem? Ou mulher trans. Então, assim, teve alguns grupos que quiseram levar, assim, mais na brincadeira, mas ninguém levou assim negativamente, ninguém. Eu até imaginei que poderia acontecer assim, não quero falar sobre essa pessoa, porque eles liam aquele texto e eles explicavam na frente, né, lá na frente na sala, quem era essa pessoa. E eles falaram assim, eu acho que o que acontece, acho que eles são muito tolhidos em casa, no ambiente familiar. Então, assim, eu acho que eles até gostaram de ter essas menções assim no... Eu não vi muito desse ativismo assim de você está querendo impor alguma coisa, não foi muito por esse lado. Acho que eles ficaram curiosos, assim, ficaram mais curiosos do que assim, do que levaram Reativo. para um lado negativo, sabe? Hum? Não teve reação ruim. Nessa questão, não. Não foi o meu foco, né? Foi uma das pessoas que eu citei. Até fiquei pensando, será que eles vão trazer alguma mulher trans na pesquisa que eles vão fazer em casa? Mas eles não fizeram. Eu acho que assim, colocaram no Google, né, mulher feminista. Tiveram milhares de Joana Dark, muita Joana Dark. Todo, todo, toda a turma tinha uma Joana Dark pesquisada, né? Mas tiveram pessoas muito diversas também. Teve atores, homens, teve Leila Diniz, teve a Fernanda Lima. Foram várias, não foram só históricas, né? Só aquelas feministas, né? De não sei quantos anos atrás. Da mulher, a primeira mulher que isso, não. Eles escolheram também pessoas do presente. Que as que eu apresentei contemporâneas, quase todas. Não, foram todas contemporâneas. Todas foram mulheres. Foi Maria da Penha, foi Marielle, foi Pamela Castro, que é artista. Foram várias pessoas. Maria da Penha também foi uma das mulheres. Então, foram mulheres contemporâneas, né? Então, foi legal, assim. Alguns foram para esse lado aí da Joana d'Arc, muitos mas também tiveram pessoas fora da curva, assim, foi legal. Muito bem, que bom. O Dia complementa, então, dizendo exatamente isso. Realmente, né, eles só nunca tiveram contato, então há o estranhamento no primeiro momento, mas e aquelas perguntas, né, de é uma mulher ou um homem? É um homem ou mulher? Mas que no final das contas realmente são perguntas genuínas de quem desconhece, né? Sim. É isso, Dia. Representei. Dia tá tímido. Mandou um coraçãozinho, então tá bom. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar com a Laís? A gente está chegando ao fim da roda. Esse é o grande momento de brilhar. Então,
Acho que a gente vai terminando por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente sabe que a vida é corrida, a vida de professor, de estudante é corrida. Queria agradecer muito, muito, muito a presença da Laís. Trabalho incrível. A gente sabe quanto é desafiador, o quanto às vezes é desestimulante e estimulante. Então, a gente vive nessa corda bamba, mas que bom que a gente está aqui tentando fazer o melhor e tentando contribuir de alguma forma para que essas pessoinhas se tornem cidadãos de bem e conscientes no mundo que vivem. Então, obrigada, Laís. Só confirmando, pedindo, por favor, para que todos preencham a lista de presença. Isso contribui para o projeto, para a manutenção do projeto e para que a gente também possa enviar posteriormente o certificado de participação. E, se vocês não seguem ainda o Menli nas redes sociais, por favor, sigam, @menli.capuerj no Instagram, e fiquem de olho também no YouTube, que em breve essa roda de conversa vai estar disponível no YouTube. No YouTube é @menli_capuerj, tudo junto. Obrigada, gente. Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários, vocês são incríveis. Obrigada.